tempo eu não faço um bom dia corpinho por aqui. Bom dia para quem tá chegando, bom dia para quem vai assistir no futuro, ou boa tarde, ou boa noite. Bom dia corpinho é um quadro meu aqui do Instagram. Deixa eu desligar a minha Wi-Fi do computador para não cortar aqui. O Bom Dia Corpinho é um quadro meu aqui do Instagram que eu fazia há muito tempo. Faz muito tempo que eu não faço mais. E aí ontem eu tava de novo vendo algumas coisas sobre a Terra, o Gary falando sobre a Terra, o Dan falando sobre a Terra. E eu, cara, vamos voltar com esse movimento, né? O nosso corpo, ele é feito da Terra. Nós somos seres de fora da Terra. E aí nós temos um corpo que é da Terra. Então, nada mais justo do que falar de corpo e falar de terra. Então, você já deu bom dia pro seu pedacinho de terra hoje? Você já deu bom dia pra sua terrinha hoje, pro seu corpinho terrinha, né? Nosso corpo é a terra. Só nisso a gente já dá uma relaxada. Meus gatos estão brincando aqui. Eles também são a terra. O nosso ser não é daqui. O nosso ser é infinito. O nosso ser é tudo, né? E o nosso corpo é daqui. Então, que comunhão nós podemos ter com o nosso corpo. Olha, minha luz tá piscando, parece uma rave. Calma aí, seu abajur. Que comunhão nós podemos ter com o nosso corpo? Que comunhão nós podemos ter com a terra? O corpo... Tem um montão de live aqui do Bom Dia Corpinho, aqui lá no YouTube. O corpo tá aqui para nos apoiar. Assim como o dinheiro, assim como os animais, né? O corpo tá aqui para nos apoiar nessa jornada, nessa brincadeira, nessa experiência de estar embodiment, encarnado. Então, quanto à dissonância cognitiva, que é a diferença entre dois pontos de vista, você tem com relação ao seu corpo. Tudo que isso é, a gente pode destruir e descriar. Use aí o enunciado aclarador para quem tem enunciado aclarador. Quanta dissonância cognitiva a gente tem sobre a Terra. Tudo que isso é, a gente pode destruir e descriar. E o quanto você pode pedir para se reaproximar, pedir para se apropriar, pedir para chegar mais perto da Terra. Oi, Terra! Me mostra como é estar em comunhão com você. Oi, terra, oi, corpo, me mostra como é ter comunhão com você. Quando a gente tem uma caminhada espiritual, né? Eu comecei em 2001 a estudar espiritualidade, autoconhecimento, e tinha muito essa história de que a Terra era um planeta de provas e expiações, então as pessoas estavam aqui para aprender ou pelo amor ou pela dor, bibibi, bobobó. E a gente acaba criando um ponto de vista de que a Terra é inferior. Júpiter, o Sol, sei lá quem é mais evoluído, e a Terra que é um planeta prisão, a Terra não sei o quê. Então todos esses pontos de vista que você comprou de qualquer seita, comunidade, religião, congregação, grupo, a gente pode destruir, descriar? Usa aí o enunciado aclarador se você tem, se não, só diz sim que tá bom também. Será mesmo que a Terra é isso? Por outro lado, a Terra é um espaço de livre-arbítrio, né? A Terra é um lugar que foi dado livre-arbítrio pra gente criar a nossa realidade como a gente deseja. Então, será que é tão atrasado e tão inconsciente assim o planeta? Ou a gente tem uma oportunidade aqui diferente de qualquer outro?
E aí, a minha proposta de hoje, né, de começar de novo, recomeçar, as lives do Bom Dia Corpinho, é a gente se conectar com a Terra. É a gente criar com a Terra, é a gente criar para o futuro da Terra, né? Se a gente pensa assim, o que eu posso criar para o futuro de 500 anos da Terra? Vai que você nasce mais quantas vezes até 500 anos? E aí, nesses 500 anos, o que você vai ter deixado na Terra para você? O que você recebe, o que o seu negócio recebe, se você inclui a Terra na criação. A Terra, né? Quando a gente inclui a Terra tá aqui. Tem as pessoas, tem os animais, tem tudo que tá aqui, as árvores, tudo que tá aqui. Quando a gente fala criar com a Terra, estão incluídos. Agora, se a gente pensa assim, eu vou criar com os animais, eu vou criar com as entidades, eu vou criar com as pessoas, a gente exclui todo o resto. Então, que futuro com a Terra você pode criar? Que futuro diferente desse, né? De poluição, de desmatamento, enfim, o cenário que a gente vê hoje. Você e seu corpo são capazes de contribuir. E aí, quando a gente percebe o que é criacionamento, quando duas pessoas estão em parceria para criar algo mais grandioso, para criar algo que sozinhas elas não poderiam. Então, como seria se você tivesse um criacionamento com a Terra? E daí percebe, eu tô aqui, eu Vivian sozinha criando. E aí daqui a pouco eu digo, eu vou criar com a Terra. Só a energia disso já é o suficiente pra gente reparar a diferença. Mas aí tu pensa o seguinte, se eu tô criando com a Terra, eu tô contribuindo com a Terra está às minhas costas, a gente tá criando algo juntos, a Terra vai te mandar todos os meios para que tu continue. Se tu requer alimento, ela vai te mandar. Se tu requer dinheiro, ela vai te mandar. Se tu requer parcerias, ela vai te mandar. Percebe que é um parceiro de peso? Há um tempo atrás eu estava falando da gente ter o universo como nosso sócio. Você já perguntou? Universo, quer ser meu sócio? Eu tenho um negócio aqui de facilitação de consciência. Você quer ser meu sócio? E agora eu tô te convidando a convidar a Terra, a trabalhar pela Terra, não pelas pessoas, a trabalhar a longo prazo nessa criação que não tem vou criar uma tampa, vou criar um orgonite. Não é uma criação palpável, não é algo que eu possa dizer, eu crio lantejola, sabe? O que você e a Terra podem criar juntos. Como você pode contribuir com a Terra e como ela pode contribuir com você. E tudo que não permita que você tenha total clareza com isso, enunciado declarador. Como seria? Só percebe, né? Como seria convidar a Terra pra gente trabalhar juntos? Como seria ser parceiro da Terra? As pessoas vão passar, mas a Terra vai continuar. E se você está disposto a contribuir para esse futuro contribui com você. Isso é o bendito presentear e receber. Eu tô presenteando e ao mesmo tempo eu tô recebendo. Porque não tem como eu estar criando com alguém ou algo e não estar recebendo disso também. É assim com a consciência, assim com o universo, assim com a Terra, assim com os animais. Não tem como com as entidades. Você se colocar no fluxo da consciência, no fluxo do futuro generativo da Terra e não tá recebendo isso. Por isso que a pergunta é sempre o que eu posso incluir. E se você puder incluir o seu corpo na criação da sua vida. Corpo, onde você gostaria de morar? O que você gostaria de comer? Onde você gostaria de ir? Com quem você gostaria de se relacionar? Seja, né, um dia ou 10 anos,
corpo, o que você quer vestir. E aí, vamos lá, o dinheiro vem. Eu acho que tem um áudio meio rodando aqui, peraí. Será que vocês estavam ouvindo? Era um processo que estava correndo em looping. Quanto dinheiro pode chegar, né? Se a sua questão é dinheiro. Quanto dinheiro pode chegar quando você convida a Terra para criar com você? Terra, que futuro generativo, grandioso eu posso contribuir com você? Terra, me usa para criar consciência, para criar esse futuro. Terra, me usa, consciência, me usa. Se a gente inclui a Terra na nossa criação, a gente está incluindo todos os seres que vivem nela. Percebe? Então, eu crio para as pessoas, eu crio para os animais, eu crio para, sei lá, as plantas. Você está excluindo todo o resto. Quando você inclui a Terra, você está incluindo todos os seres. A Nala cavando aqui o negócio dela. O que você sabe sobre a Terra? Né? E aí você quer um relacionamento. Um outro corpo também é feito da Terra. Ei. Tá bem doidinha. Um outro corpo também é a Terra. Então, Terra, contribui para que eu tenha um relacionamento. Terra, contribui para que eu tenha dinheiro. Terra, contribui para que eu tenha saúde. Percebe o sócio de peso que a gente convida para nossa vida? Se o seu negócio não tá andando, como seria você incluir a Terra? Como eu posso, eu e meu negócio e meu corpo, contribuir para o futuro da Terra sustentável de 10 mil anos à frente? E aí é isso que eu tô dizendo, né? Você contribui e você recebe, porque a Terra vai te sustentar. A Terra vai te manter aqui, né? Para a Terra é muito simples acabar com a gente. Ela manda uma onda, ela estoura um vulcão, ela faz, né, um terremotinho lá no meio do oceano e puf, acabou um monte de gente. Agora, imagina ter esta contribuição, esse sócio de peso no seu negócio. O que você, seu negócio, seu corpo podem criar com a Terra. Criacionar, né? Ter um criacionamento dos dois juntos criando. Que futuro você sabe que é possível com a Terra? E eu falei antes, né, que eu comecei em 2001 a estudar espiritualidade, né? Autoconhecimento e tal. E desde lá, pra mim tinha muito esse chamado, né, de a Terra ascender, ir pra quinta dimensão, não sei o que, que era uma parada mais mística, né, o que eu fazia na época. E sempre pra mim teve esse chamado. Até teve uma época que eu li aquele livro Terra, Biblioteca Cósmica. É da Bárbara Marciniak. É bem legal, assim, fala que a Terra reúne para, filha. A Terra reúne as informações de todo o universo, assim, né? Que a Terra é um planeta biblioteca. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar, mas é desde isso também, né? Pode ser só um ponto de vista dessa filosofia. Mas o que eu quero dizer é que esse chamado da Terra sempre me moveu, assim, né? Esse lugar em que a gente sabe que uma Terra pacífica, generativa, né? É possível. Então, o que você sabe que é possível com a Terra? E se tu não desgrudasse o olho disso, né? Eu sei que uma Terra assim é possível. Ok, como eu posso contribuir? O que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir, como o meu negócio pode contribuir para isso. Mas não é tipo assim,
Isso é para outra vida. Ah, isso é que daqui 1000 anos. Sabe, eu sei o que é possível. E se você ainda não reconheceu, por favor, pergunte, né? O que eu sei que é possível para o futuro da Terra que eu ainda não reconheci. E Vivian gostando muito do seu posicionamento, mesmo observando sua idade cronológica. Miga, eu tenho 40 anos, amiga. Eu sei que eu não pareço, mas eu tenho 40, Raquel. Nem sou tão nova assim. Mas obrigada de qualquer maneira. A Terra é um organismo vivo, né? A Terra tem consciência. E assim como todas as outras coisas, né? Em Axis tem conversando com os animais, tem conversando com as entidades, né? A Terra também é um organismo vivo, então a gente também pode conversar. Eles estão muito aloprados hoje e geralmente não são assim de manhã. Estão movimentando aqui as coisas, meus gatos. A Terra é um organismo vivo, então imagina tu ter esse ser desse tamanho trabalhando e contribuindo contigo e tu trabalhando com ele. Quem é teu sócio? É a Terra. É esse espaço de receber e presentear. Então, de novo, o que você sabe que é possível com a Terra? Qual é o futuro da Terra que você sabe que é possível? Porque quando a gente sabe que algo é possível, algo diferente, a gente pode criar isso. Esse é uma coisa muito legal. Se você pode sonhar, você pode realizar. Se você tem aquele pinguinho aquela faísca lá dentro, você é parte da criação disso. Então, qual é? Então, essa linha espiritualista que eu estudava, ele falava isso, né? Das almas antigas. Obrigada. Se você sabe que é possível, é porque em você tem algo que contribui para isso ser criado, né? Eu sempre falo assim, o mundo dos meus sonhos seria um lugar que as coisas não fizessem barulho, os motores não fizessem barulho. Tenho muita sensibilidade auditiva. E, cara, o que eu sei sobre isso? Eu nunca me perguntei. O que eu sei sobre motores que não fazem barulho? Quantas vidas eu fui engenheiro? Quantas vidas eu criei motor? Quantas vidas, né, eu tenho de experiência? E não só da experiência, mas o que eu sei que é possível? Como eu posso contribuir para isso? Mesmo que não vá ser eu que vá lá fazer um motor silencioso, sabe? Mas é isso. Se tem algo em você que tem uma faísca, você tem algo para contribuir com isso. Então, que futuro da Terra de 500, 1000, 10 mil anos você sabe que é possível? O seu corpo sabe que é possível. O seu ser sabe que é possível. Que futuro grandioso, né? Para uma Terra sustentável. Você sabe que é possível. Inclui essa pergunta na tua vida e inclui a Terra. Quando a gente tá tentando criar sozinho, é muito pesado. Mas e se a gente puder contar? Eles estão correndo lá pro outro. Se a gente puder contar com a Terra, com a consciência, com o universo, na criação do nosso negócio, na criação dos nossos relacionamentos, na criação do nosso futuro. Você não tá sozinho de maneira nenhuma. Tem muitos momentos que a gente tá bem ferrado, né? E a gente acha, tô ferrada, ninguém pode me ajudar, sou só eu tenho que dar um jeito na minha vida, bibi. E se você escolher receber da Terra, receber da consciência, receber do universo, mas eu não sei o que é receber. Tranquilo. Terra, me mostra o que é receber.
Corpo, me mostra o que é receber. Universo, me mostra o que é receber. Consciência, me mostra o que é receber. Que espacinho a minha mente pode dar para que a consciência atue, para que a consciência lidere. E tudo que impeça isso, destruímos e descriamos. Tem um cara que ele fala espanhol, então eu não sei de onde ele é. Se ele é argentino, da Europa, não sei. E daí ele fez um quadro no Instagram dele que chama Escutamos e Podipocamos. Eu achei sensacional, isso eu vou fazer também. Porque tem aquela escutamos e não julgamos, né? E daí ele fala, escutamos e podipocamos. Aí vai passando as crenças assim, ele, escutamos e podipocamos. Eu achei sensacional. Aí quando tu falou agora, destruímos e descriamos, eu me lembrei disso. O que você sabe sobre o futuro da Terra? O Gary falou uma vez, em alguma chamada, não me lembro, que quando ele acordava de noite, ele perguntava, né? Qual é o futuro que eu gostaria de ver na Terra? Qual é o futuro que eu gostaria de viver na Terra, né? Como é a Terra que eu gostaria de viver? E aí ele se pergunta, quantas pessoas precisam nascer? Quantas pessoas precisam morrer para que isso aconteça, né? E se a gente for ver, quanta gente tá poluindo, tá desmatando, tá só extraindo da terra, né? E não tá contribuindo de verdade, nem com os seus pensamentos, sentimentos e emoções, porque tá só criando polaridade, e nem com ações realmente efetivas, né? E aí, então, nós que minimamente escolhemos consciência, né? Minimamente ali, faço um podpoc, como arrumo as barras, né? Trabalho com algo assim. Como seria se a gente incluísse a Terra? Se a gente não trabalhasse pelas pessoas, mas pela Terra. Percebe? Uma pessoa tem o quê? Uns 80 anos? 90? 100 anos? O tempo dela. A Terra não, né? A Terra é longo prazo. E se você estiver disposta a contribuir para 10 mil anos à frente, vou fazer uma compra, né? Essa compra aqui vai contribuir para a Terra de 10 mil anos? Vou dar um workshop. Esse workshop aqui vai contribuir para a Terra de 10 mil anos para frente? Sabe? Inclui a Terra na pergunta. Inclui a Terra na criação. De novo, quando você está criando com alguém, você presenteia e recebe simultaneamente. Se você puder incluir a Terra. E aí eu fiquei ontem brisando nisso, né? Porque isso já é uma coisa, eu falei pra vocês lá desde 2001, que eu tenho um pouco desse chamado assim com a Terra, né? E aí, ontem, eu fiquei assim, cara, se eu contribuir com a Terra, né? Já contribuo, primeiro vamos reconhecer, a gente já tá contribuindo com a Terra, né? Só de estar aqui falando, só de ter mais comunhão com o corpo, de estar escolhendo consciência, a gente já tá contribuindo. Aí ontem eu fiquei assim, se eu tiver contribuindo com a Terra, aonde ela requer a minha energia? Aonde a Terra requer a sua contribuição única. Porque o que você é, né, com o seu corpo, o que você é caminhando pelo mundo, é um registro único, né? Então, onde a Terra requer a sua energia específica? Eu tava falando isso com a minha amiga ontem, né? Eu disse, eu não tenho total disposição de morar em qualquer lugar do mundo. Tipo, receber um chamado, sabe? Tipo, pra morar na Finlândia. Gente, eu odeio frio. Sabe? Mas se eu tivesse na disposição que outras possibilidades completamente diferentes poderiam aparecer que eu não tenho disposição hoje. Que eu nem abro a porta porque não tenho disposição de morar lá. E eu não tô dizendo que eu tenho que morar lá. Eu tô dizendo que se eu estiver disposta a realmente ir para qualquer lugar,
Tu é de onde, Raquel? Se eu estiver disposta a ir para qualquer lugar, aonde a Terra pode me dizer que ela precisa de mim? E que possibilidades criam a partir disso? Que eu nunca acessaria não estando disposta a ir para qualquer lugar. E de verdade eu não tô. Tô aqui me podipocando para estar. Mas... Pelotas. Tu é daqui. Eu sou de Porto Alegre. E... que possibilidades abre a gente tá disposta a contribuir com a Terra, com a nossa energia e levar a nossa energia onde quer que a Terra requeira. Então você que, né, dá cursos, faz atendimentos, quantos... mora em Curitiba, olha aí, tudo explicado. Quantos corpos que também são a Terra, lembra? Seu corpo é feito da Terra. Quantos corpos podem estar requerendo a sua energia? Lá na Finlândia, por exemplo. E você tá aqui, não vou pra Finlândia, nem ferrando. Quanta possibilidade a gente fecha? E se a gente estiver em comunhão com a Terra, né? Quanto nosso corpo vai estar mais relaxado? Quanto nosso corpo vai estar presenteando e recebendo? Quanta comunicação a gente vai estar recebendo, né? Os animais têm uma comunhão total com a Terra. Quando deu aquele tsunami lá, há muito tempo atrás, os animais picaram a mula, saíram correndo muito antes, né? E porque eles sentiram, eles perceberam, eles estavam em comunhão, eles sabiam que havia uma onda. A gente não, a gente é um ser racional, ficou o povo ali tirando foto. Tomou-lhe um tsunami na cara. Então, como seria a gente... Peraí, meu corpo é a Terra. Meu corpo é a Terra. Como seria ter comunhão com o corpo e com a Terra? Como seria escutar os sussurros da Terra? E falando em sussurros, agora vai ter o Clube do Livro dos Sussurros do Corpo, né? Que vai ter alguns CFs de português, porque o livro saiu em português, fazendo o Clube do Livro, e o Den vai participar também. Então, esses sussurros dos corpos, né? Quando a gente percebe, esse corpo tá com alguma coisa, esse corpo tem algum sintoma, esse corpo aqui tá quase indo, né? O quanto que a gente tá consciente, a gente tá escutando. E essa coisa de escutar os sussurros da Terra, ter comunhão com a Terra, é ser mais como os animais. E de novo, inclui a Terra nos teus negócios. Tu tem um negócio que trabalha com corpos de outras pessoas? Inclui os corpos. Inclui a Terra, conversa com os corpos, né? Quando tu vai fazer um workshop de massagem, né? Um workshop de não sei o que lá. Com corpos, inclui os corpos. Corpos, quem requer essa energia aqui que eu sou, que eu tenho para falar? Terra, esse workshop aqui pode contribuir para o futuro mais grandioso, para o futuro sustentável? Excelente colocação. E se posso contribuir, onde nos vinculamos mais, alinhamos e a diversão é mais rápida. Tá falando sobre ter comunhão com o corpo? Longe da cidade de Natal, quando eu vi você a primeira vez, restaurei o saudosismo de onde vim. Foi muito leve, me fez sorrir voluntariamente. E eu sou uma mistura de sotaque, porque eu falo com um monte de gente de fora daqui o dia inteiro. Então tem um monte de sotaque que eu misturo, que não é daqui. Mas, né, dá pra... ainda tem os traços. Então, que futuro é esse que você sabe que é possível com a Terra? E se você puder incluir a Terra? E se você puder incluir a Terra nos seus negócios? Terra, me traz os clientes. Terra, me traz o dinheiro. Terra, me traz o relacionamento. Terra, me traz a casa nova. Terra, sabe assim?
Seu corpo é a terra. Quão nutrido mais o seu corpo vai estar se você estiver em comunhão com a terra. Se você estiver conversando com a terra. Se você acordar de manhã, terra, o que a gente vai criar hoje? Terra, como eu posso contribuir com você hoje? E quando a gente faz uma pergunta, essa é a mágica da pergunta, né? Quando a gente faz uma pergunta, é como abrir a janela, assim. O que tem aqui? Então, o que mais é possível? Como pode melhorar? O que está disponível? Percebe que são perguntas absolutamente abertas. Não tem assim, o que mais é possível para fazer mais dinheiro? O que mais é possível para viajar para Cancún? Não é assim. Pode fazer assim também. Mas não é o que mais é possível aqui que eu nunca imaginei. Se você faz uma pergunta, a consciência vai vir sobre aquilo. Vem cá. Vem cá. Agora ela parou. Se você faz uma pergunta, a consciência daquilo vai aparecer. Aquilo que você está pedindo tem uma vibração. Essa vibração vai aparecer para você em algum momento. Quanta facilidade eu posso ter com o meu relacionamento? Quanta facilidade eu posso ter com o meu corpo? Quanta facilidade eu posso ter com dinheiro? Se você faz uma pergunta, você está vibrando naquela frequência. Em algum momento, aquela frequência alinha e a resposta vem. A consciência daquilo aparece. Você tá lá, tá dirigindo uma lembrança, uma memória, uma ideia. Nossa, e se eu fizer isso? E se eu ligar para tal pessoa? E se eu falar com não sei quem? Porque é uma pergunta que abre as portas. Então, como a Terra pode contribuir com você hoje? Como você pode contribuir com a Terra hoje? E todo lugar que não te permite reconhecer que só essa conversa aqui, você nem saiu pra vida e começou a fazer pergunta ainda. Só essa conversa aqui já mudou um monte de coisa. Já é a contribuição. Já é tipo assim, a Terra, nossa, tem mais gente querendo um futuro grandioso para mim. Que futuro sustentável de 10 mil anos para frente a gente é capaz de criar. Aí a gente não tá criando para comer amanhã, percebe? Para pagar o aluguel do mês que vem. A gente tá criando para 10 mil anos. Será que a consciência, a Terra e o universo vão contribuir com a gente? Eu não tô aqui preocupada com a conta do mês que vem. Tá, também pode estar, mas é tipo, eu tô criando pro futuro. E se tem uma coisa que é 1 mais 1, é que tudo que você tá criando, uma hora vai aparecer. Primeiro pode ser que esteja aqui no plano mental, nas ideias, no emocional, né? Ai, como eu gostaria de que a Terra fosse mais silenciosa. Eu e os motores. Tá aqui. Até que em algum momento essa ideia desce, né? Solidifica, vira matéria. Então, se a gente está pedindo por um futuro sustentável da Terra para 10 mil anos, a gente está se movendo rumo a isso. Tudo que você pede aparece. Então, como seria incluir a Terra? Começar a incluir a Terra. Nossa, começou o vizinho aqui a fazer mau barulho. Furando, quebrando. Vocês estão ouvindo? Como seria reconhecer que o corpo é a Terra? E o que eu posso ser para o meu corpo, que é a Terra, que eu nunca fui antes? O que eu posso presentear meu corpo? Que eu nunca presenteei antes. Quando eu comecei a fazer os processos corporais de Axis,
Eu me lembro que um facilitador uma vez falou isso, né? Cada processo corporal que a gente faz, a gente tá mudando a Terra. E na hora eu não entendi assim. Aí depois, é isso. Eu sou, meu corpo é a Terra. Se eu tô tirando uma memória de dor, de emocional, de abuso e colocando uma informação de consciência nele, eu tô mudando a Terra. Eu tô mudando o mundo. E é 1 grau que a gente gira naquele negócio do navio, né? É 1 grau que a gente gira que muda tudo. Então, qual é a escolha pequenininha que você pode fazer hoje? Que cria um futuro mais grandioso. Se você for, né, vai comprar um negócio no mercado. Isso aqui, e eu não tô falando de plástico, não tô falando de papel, não tô falando de agrotóxico, tô falando realmente de consciência. Às vezes, né, uma grande tragédia cria uma grande consciência. Como foi no 11 de setembro, né? Todo aquele alvoroço, o mundo inteiro vendo ao vivo ali aquilo. E quanta consciência foi gerada ali, quanta compaixão, quanta, né, as pessoas se ajudando. Aqui no sul, né, que teve toda aquela enchente em maio. Gente, o Brasil inteiro e olha, muitos lugares do mundo contribuindo com o Rio Grande do Sul. O que é o Rio Grande do Sul? Tipo, lá o final do Brasil. Tipo, as pessoas nunca sabiam onde era, né? Pessoas de fora. O planeta, né? O Brasil inteiro, vários lugares do mundo contribuindo. Será que isso mudou alguma coisa? E aí, nessa época, quem quiser voltar aqui nas lives lá dessa época, eu falei muito. Isso aqui tá criando algo que não poderia ser criado sem isso daqui. Toda essa catástrofe tá criando um futuro diferente que não poderia ser criado se não fosse isso daqui. Isso aqui tá chamando a atenção para algo que todo mundo colocou os olhos aqui no sul. E aí eu falei, gente, eles estão mandando contribuição para cá o tempo todo, energética, pensamento, limpeza, aqueles negócios com cristal, gente, boa energia, não sei o que lá, fora todas as ajudas materiais, né? Eu disse, eu recebo. Se ninguém tá recebendo essa ajuda toda energética, eu recebo. Porque quanta coisa gerou nas pessoas, né? Esse senso de comunidade, esse senso de ajuda, esse senso de tipo, o clima tá meio estranho, a gente vai ter que olhar para alguma coisa, a gente vai ter que repensar o jeito que a gente tá vivendo, né? E agora fez o maior calor de todos os tempos, assim, tipo, eu pelo menos nesse tempo de vida, eu não lembro de tanto calor, de eu passar mal com calor. E assim, eu amo o calor, prefiro 1000 vezes do que o frio. O frio dói meu corpo. O calor não, tipo, tá... E cara, insuportável. Então, o que tá mudando já? O que a gente, só por estar incluindo a Terra, como eu posso contribuir com você hoje? Só essa pergunta já abre toda uma porta diferente. Porque você vai pedir e você vai receber. De que maneira eu posso contribuir com a Terra? Se eu criar um atendimento hoje nessa cidade, o que vai... Isso contribui com a Terra? Se eu for para essa cidade atender pessoas, isso contribui com a Terra? Percebe? É incluir a Terra nas nossas escolhas. Terra, onde você requer a minha energia? E aí a Terra vai te trazer os meios para que isso aconteça. Porque você está contribuindo com ela. Por que ela não vai contribuir contigo? A Terra não é uma pessoa incoerente. A Terra é generosidade. Então, o que você pode receber da Terra hoje? O que você pode contribuir com a Terra hoje? O que você e seu corpo podem ser para ser a criadora, né? A contribuição para essa Terra sustentável dos próximos 10.000 anos. O que você sabe?
sobre esse futuro? Que futuro você sabe que é possível? E tudo que não permita que você perceba isso, né? No seu corpo. Seu corpo é a Terra. Então, como seria receber a Terra? E contribuir. Se você inclui a Terra nos seus negócios, se você inclui a Terra no seu relacionamento, né? Porque o outro corpo também é a Terra. Oi, Terra, quanta diversão podemos ter hoje? Gente, não sei nem quanto tempo eu tô aqui. Agradeço todo mundo que passou por aqui. Faz mó tempão que eu não fazia um Bom Dia Corpinho. Lembrem de conversar com o seu corpinho, lembrem de conversar com a Terra. E incluir a Terra, incluir o corpo nos seus negócios. Onde seu corpo gostaria de ir, o que gostaria de comer. Onde a Terra gostaria que você estivesse. E depois me contem o que vai aparecer aí desse criacionamento com a Terra. Beijo, gratidão por todo mundo que passou por aqui. Quem vai ver